Em nome da paz, da janela de nossa casa, pela tela da televisão ou em meio à multidão, assistimos diariamente a um reality show de conflitos de toda a ordem. Desavenças, guerras, discussões, desrespeito ao outro, desrespeito a nós mesmos. Nesse show da vida real, porém, não há nenhum perdedor ou ganhador, nem os preferidos do público. Todos nós somos agentes e vítimas, protagonistas e plateia, e não basta apertar um botão ou mudar de bairro, cidade ou país para contemplarmos um espetáculo mais digno. É preciso, antes, discutir de modo consciente as causas e as múltiplas faces da violência, inclusive despertando o nosso olhar para um tipo de violência tantas vezes esquecida, a de completa indiferença diante da desvalorização do ser humano e da vida. São muitos os que reagem e fazem da violência temas de atos públicos e de discussões em casa, nas escolas, em organizações não governamentais, na sociedade como um todo. É a literatura que pode contribuir para essa mobilização, sensibilizando as pessoas e estimulando-os à reflexão e à ação. E aí? Você não vai dar nada? Vai pilotar o fogão, tira a... Foi tudo visto, não escapou nada. Não. Fala pra nós como que foi essa atuação no filme de... Esqueci o nome do negócio. Tudo que eu precisei fazer foi imitar minha avó. Foi o quê? Imitar minha avó. Por quê? Ficar espiando na janela. Faz sentido. Faz muito sentido. Como foi a sua experiência no filme que a gente atua? Foi uma experiência muito boa, né? Eu morri mesmo.
Você me matou. Foi bom. Gostei. Aprendi muita coisa. Aprendi como bem, né? Filmar filmes de Hollywood, né? Foi bom. Boa experiência. Abel, como foi a sua experiência no filme que a gente acabou de atuar? Fala aí, como foi a experiência de ser um guarda? Pergunta pro cameraman. Abel, 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 Abel. O Abel. Nada mesmo, ele não quer falar, é que ele não falou no filme. Abel. Essa é a função dele, não falar. Tipo, só pega a pessoa. Abel. E aí? Abel! Olha minha mão. Ele não vai, Jogo empatado aqui no campo do Cruz. E a vitória está dependendo do jogador Matheus Ferreira. Passa pro primeiro. Opa, deu falta. Falta, juiz. Falta, juiz, não viu? Isso é mais que faz aí, rapidinho. Vai pro vestiário. Patrick, que sofreu o ato de racismo após não apitar a falta, o que você tem a falar sobre isso nesse jogo de hoje? Sobre a falta, eu não tenho nada a declarar. Esse jogadorzinho medíocre aí que apitaram no meu lugar, então saiu lá no meio do campo, filho. Tem que ter coragem que nem o juiz aqui, cara. E é só isso que eu tenho a falar hoje. O jogador que acabou perdendo essa final, num lance polêmico, com o juiz Patrick. O que você tem a falar aí depois dessa expulsão e essa derrota no fim de temporada? Não, o juiz ele não puxou o VAR, não sei porquê lá no final. Não entendi, mano. Mas era final de campeonato também. E os outros times adversários foram campeão em cima dessa falta. Que era pra ele ter dado essa falta. Não sei como ele não viu, ele tava em cima do lance. Ele não viu, era pra ter chamado o VAR. Se ele não viu, então era pra ter chamado o VAR. Aí nós perdemos por causa do quê? Do juiz, né? Não tem como ganhar assim, sem o VAR, assim, é muito difícil, porque o juiz não vê toda hora, né, os lances. Por isso que tem o VAR aí. É isso aí, nós perdemos e só pro próximo campeonato nós temos que trabalhar mais e é isso. Obrigado. Estamos aqui com o jogador campeão Matheus Vasco. Como é que é ser campeão e ter um lance polêmico desse no finalzinho do jogo? Mérito da equipe, né? Sensação muito boa. Quanto ao lance, o juiz fez o que ele achou certo, ele é o juiz, ele é a autoridade máxima dentro de campo. É isso, agora é descansar, foco na próxima temporada e tentar sair campeão novamente. Obrigado. Estamos aqui com o torcedor Gabriel. O que você tem a falar aí? Está sendo detido por conta de racismo contra o árbitro da partida? É que o juiz Nego Safado foi falta no jogador Ferreira e não apitou direito. Esse Nego Safado pilantra. Crianças, hoje vamos ler o conto Venha Ver o Pôr do Sol. Era uma vez quando ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava, as casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberto aqui e ali por um mato rasteiro. Algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde. Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados. Tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel! Ela encarou séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama! Só você mesmo inventaria um encontro num lugar destes. Que ideia, Ricardo, que ideia! Tive que descer do táxi ao longe. Jamais ele chegaria aqui em cima. Ele riu, entre malicioso e ingênuo. Jamais! Pensei que viesse vestido esportivamente e agora me aparece nessa elegância? Quando você andava comigo, usava uns sapatões de 7 léguas, lembra? Foi para me dizer isso que me fez subir até aqui? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro. Hein? Raquel. E ele tomou-a pelo braço. Você tá uma coisa de linda e fuma agora uns cigarrinhos pilantra, azul e dourado. Juro que eu tinha que ver ainda mais uma vez toda essa beleza. Senti esse perfume. Então, eu fiz mal? Podia ter escolhido um lugar melhor, não? Abrandara a voz. E o que é isso aí? Um cemitério?
Ele voltou-se para um velho muro arruinado. Indicou com o olhar o portão de ferro, carcomido pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as crianças brincam sem medo. Acrescentou, apontando as crianças na sua ciranda. Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual é o programa? Brandamente, ele a tomou pela cintura. Conheço bem tudo isso. Minha gente tá enterrada aí. Vamos entrar no instante e te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo. Ela o encarou em um instante e vergou a cabeça para trás numa risada. Ver o pôr do sol. Ah, meu Deus, fabuloso, fabuloso. Me implora por um último encontro, me atormenta dias seguidos, me faz vir de longe para esta buraqueira. Só mais uma vez, só mais uma vez. E para quê? Para ver o pôr do sol no cemitério. Ele riu também, afetando o encabulamento como um menino pilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que o que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei mais pobre ainda. Como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura. E você acha que eu iria? Ah, não se zangue. Sei que não iria. Você está sendo fidelíssima. Então pensei se pudéssemos conversar um pouco numa rua afastada. Disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos. Ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Não era nesse instante tão jovem como aparentava, mas logo sorriu, e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígios. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Ah, você fez bem em vir. Quer dizer que o programa... E não podíamos tomar alguma coisa num bar? Estou sem dinheiro, meu anjo, vê se entende. Mas eu pago. Com o dinheiro dele? Prefiro beber formicida. Escolhi esse passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver um passeio mais decente, não concorda comigo? Até romântico. Ela olhou em redor, puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos. Se nos pilha juntos, então sim, quero só ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida. Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Olha aí, completamente abandonado. Prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou um amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui. É um risco enorme, já disse. Não insista nessa brincadeira, por favor. E se vem um enterro? Não suporto enterros. Mas enterro de quem, Raquel? Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo, pode me dar o braço. Não tenha medo. O mato rasteiro dominava tudo. E não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, subirá pelas sepulturas. Infiltrou-se pelos rachões dos mármores, invadirá as alamedas de pedregulhos esverdinhados, como se quisesse com sua violenta força de vida cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Fora andando pela longa alameda banhada de sol. Às vezes mostravam certa curiosidade de ir por uma ou outra sepultura com os pálidos medalhões de retratos esmaltados. É imenso, hein? E tão miserável. Nunca vi um cemitério mais miserável. Que deprimente. Exclamou ela, atirando ao ponto do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo. Chega! Ah, Raquel, olha um pouco para essa tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa. Não gosto de cemitério, já disse. Ainda mais cemitério pobre. Delicadamente, ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo. É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais assim. Ele é tão rico assim? Riquíssimo. Vai me levar numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouviu falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro. Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor dos seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida, mas logo o sorriso reapareceu e as ruguinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra?
Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é meio mesmo tantã. Mas apesar de tudo, tenho saudades daquele tempo. Que ano aquele? Quando penso, não entendo como aguentei tanto. Imagine, 1 ano. É que você tinha lido A Dama das Camélias. Ficou assim toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance você está lendo agora? Nenhum. Respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. A minha querida esposa, eternas saudades. Leu em voz baixa. Pois sim, durou pouco essa eternidade. Ele atirou o pedregulho no canteiro ressequido. Mas esse abandono na morte que faz o encanto disso. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos. A estúpida intervenção dos vivos. Veja. Disse apontando uma sepultura fendida. A erva daninha brotando insólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome na pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta é a morte perfeita. Nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso. Ela chegou-se mais a ele, bocejou. Está bem, mas agora vamos embora, que já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto assim. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir assim. Deu-lhe um rápido beijo na face. Chega, Ricardo, quero ir embora. Só mais alguns passos. Mas esse cemitério não acaba mais. Já andamos quilômetros. Olhou para trás. Nunca andei tanto, Ricardo. Vou ficar exausta. A boa vida te deixou preguiçosa? Que feio. Lamentou ele, impelindo-a para a frente. Dobrando essa alameda, fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos então 12 anos. Todos os domingos minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vinhamos com ela e ficávamos por aí, de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas. Sua prima também? Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha os olhos. Era assim, verdes como os seus, parecido com os seus. Extraordinário, Raquel, extraordinário como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos. Assim meio oblíquos, como os seus. Vocês se amaram? Ela me amou. Foi a única criatura que... Fez um gesto. Enfim, não tem importância. Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois o devolveu. Eu gostei de você, Ricardo. E eu te amei, e te amo ainda. Percebe agora a diferença? Um pássaro rompeu-se preste e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou, não? Vamos embora. Já chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo, por uma trepadeira selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em um caracol para a catacumba. Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles ossos da capelinha. Que triste isto é, Ricardo. Nunca mais você esteve aqui? Ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. Sorriu, melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho. Flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo nesse cemitério é preciosamente este abandono, esta solidão. As pontes como outro mundo foram cortadas e aqui a morte se isolou total, absoluta. Ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo do quarto, paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. E lá embaixo? Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas, minhas raízes. Pó, meu anjo, pó. Murmurou ele. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme a alça de bronze, como se fosse puxá-la. A cômoda de pedra não é grandiosa? Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para me ver melhor. Todas essas gavetas são cheias? Cheias? Só as que tem o retrato e a inscrição, está vendo? Nessa está o retrato da minha mãe, aqui ficou minha mãe. Vamos, Ricardo, vamos! Você está com medo. Claro que não, estou com frio. Suba e vamos embora, estou com frio. Ele não respondeu. Adiantará-se até um dos gavetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o medalhão frouxamente iluminado. Ah, priminha Maria Emília.
Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato, 2 semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos com uma fita azul e veio se exibir. Estou bonita? Estou bonita? Não é que fosse bonita, mas os olhos... Venha ver, Raquel. É impressionante como tinha olhos iguais aos seus. Ela desceu a escada, encolhendo-se para não esbarrar em nada. Que frio que faz aqui. E que escuro. Não estou enxergando. Acendendo outro fósforo, ele ofereceu-o à companheira. Pegue, dá pra ver muito bem. Afastou-se para o lado. Repare nos olhos. Mas está tão desbotado. Mal se vê que é uma moça. Antes da chama se apagar, aproximou-a da inscrição feita na pedra. Leu em voz alta, lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida... Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas essa não podia ser sua namorada. Morreu há mais de 100 anos, seu mentiroso. Um baque metálico decepou-lhe a palavra pelo meio. Olhou em redor, a peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada. No topo, Ricardo a observava por detrás da portinhola, fechada. Tinha seu sorriso meio inocente, meio malicioso. Isto nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso. Brincadeira mais cretina. Exclamou ela, subindo rapidamente a escada. Não tem graça nenhuma, ouviu? Ele esperou que ela chegasse quase a trocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás. Ricardo, abra isto imediatamente. Vamos, imediatamente. Detesto esse tipo de brincadeira, você sabe disso, seu idiota. É no que se dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida. Ela sacudia a portinhola. Ricardo, abra isto imediatamente. Vamos, imediatamente. Uma réstia de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo. Ricardo, chega disso. Já chega. Abra imediatamente. Imediatamente. Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. Ensaiou um sorriso. Ouça, meu bem. Foi engraçadíssimo. Mas preciso ir agora mesmo. Vamos. Abra. Ele já não sorria. Estava sério, com os olhos diminuídos. Em redor deles, reapareceram as ruguinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel. Chega, Ricardo. Vai me pagar por isso. Cretino, me dá a chave desta porcaria. Vamos, dê a chave. Exigiu, examinando a fechadura nova em folha. Examinou-se em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se. Foi erguido um olhar até a chave que ele balançava pela argola, como um pêndulo. Encarou-o apertando contra a grade face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo. Foi escorregando. Não, isso não. Voltando ainda para ela, ele chegará até a porta e abriu os braços. Foi puxando as 2 folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo. Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola. Os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não, Ricardo, não. Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando, úmidos, sob seus sapatos. E de repente, o grito medonho, inumano. Não! Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhante aos de um animal sendo estraçalhado. Depois, os uivos foram ficando mais famosos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer o chamado. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda. Essa foi a história, crianças. E aí, o que acharam? Ah, mas cadê o final feliz? Mas não existe final feliz. A gente tá no mundo real. Pessoas morrem, matam todas as horas. Ué, mas ela morreu? É claro que ela morreu. Ai, essa história me deu soninho. Até o próximo conto.
Venha ver o pôr do sol. Lígia Fagundes Teles. Pôr do sol. Atenção, contém cenas pesadas. Caso você tenha sofrido com algo familiar do conto, por favor não assista. Um certo dia, Raquel foi convidada por Ricardo para sair, pois fazia muito tempo que não se encontravam. Ela estava indo em direção ao cemitério com medo e apavorada, pois era um lugar sinistro e que basicamente ela nunca tinha entrado. Só que quando ela abriu a porta e fechou a porta do cemitério, ela já encontrou Ricardo. Mesmo sendo ex, ela abraçou bem forte e o beijou no rosto, pois eles eram um companheiro. Raquel perguntou para onde eles iriam, então Ricardo levou para o destino. Os dois foram conversando no meio do caminho, e Raquel perguntou por que aquele lugar. Então Ricardo disse que lembrava muito seu passado e que o pôr do sol dali era bonito. Ela então acendeu um cigarro e começou a fumar. Ricardo lhe tocou de uma forma desagradável e lhe trouxe perto dele. Só que ela não gostou. Então tirou ele perto dela. Disse que não era aquilo que ela estava querendo. Então ele segurou sua mão e foi levar ela para o destino. Então eles chegaram ao destino que Ricardo queria levá-la. E ela perguntou por que aquele lugar. Então Ricardo disse: olha esse pôr do sol, lindo e maravilhoso, como não se encantar por este lugar? Logo após ver aquele pôr do sol, ela acendeu um cigarro. Só que então Ricardo com mais força agarrou ela, e ela não gostou nada daquilo, então preferiu ir embora e deixar ele ali mesmo. Só que então tudo aconteceu logo após isso. Vamos comigo. Não quero, não me solta, não quero, não quero, vamos. Não me solta. Vamos, não quero. Vamos, agora. Não quero. Bora. Não quero. Ai, o que você fez, não? Bora.
Vamos jogar pra lugar melhor. Vamos. Vamos. Não. Sai daí! Nunca iremos saber o que aconteceu com Raquel depois desse dia. Em pleno século XXI. Isso é um conto, mas acontece muito na vida real. Até mesmo nesse conto pode ter sido real. Caso você veja alguma mulher sendo violentada ou com algum sintoma de agressão, denuncie. Você pode salvar uma vida. Para, esse cara quer me dar beijo, viado. Não quero, tenta me agarrar mesmo. Não, não quero. Aí você me empurra. Ai, por que você fez isso comigo, não? Eu vou te levar pra um lugar melhor. Não, não quero. Eu vou levar pra você lugar melhor. Não, que faz? Boa noite, poderia fazer uma ligação? Boa noite, poderia fazer uma ligação? Pode sim, só vai rápido que o bar tá fechando. Opa, Mr. Whisky? Tem. Alô, mãe? Filha, onde é que você tá? Mãe, eu tô na casa da Jéssica, eu vou dormir aqui hoje, tá bom? E por que você não me avisou? É que meu celular acabou descarregando, eu tô ligando aqui no celular dela pra falar, tá bom? Tá bom. Beijo, filha. Juízo. Tá, mãe, tchau. Tchau. Vai, Dani. Oi, minha querida Raquel. Péssimo lugar que você escolheu, né? Olha, meu pé é cheio de lama. Ai. Não tinha um lugar melhor, não? Mas o cemitério é bom. Lugar dos vivos e dos mortos. Onde a terra das minhas crianças. Qual a programação agora? Veio pôr do sol, velho. Isso é fabuloso. Não tinha uma programação melhor, não? Como ir num bar? Sem dinheiro. Eu pago. O dinheiro dele? Prefiro tomar veneno. Foi um risco enorme nós vimos aqui. Ele é muito ciumento. Eu sei, por isso que eu queria que você não se arriscasse. O cemitério é um lugar bom. Então vamos lá. Qual cemitério? Já disse. Você prometeu ter tempo comigo. É, mas já me arrependi, vamos voltar. Só mais alguns passos. Virando aqui já é a casa da minha família. É lá que vamos ver o pôr do sol. Andei muito com a minha prima aqui. Sua prima morreu? Sim, por 15 anos. A única criatura que me amou. Eu gostei de você, tá, Ricardo? E eu te amei. Entendeu a diferença? É, melhor voltar. Já chegamos, já. Vamos, Ricardo, vamos. Você está com ele? Claro que não, estou com frio. Suba e vamos embora, estou com frio. Vamos só olhar umas fotos dela. Vamos só olhar umas fotos dela. Ainda nem peguei. Luiz, você vai ter que... Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida, mas esta não poderia ser sua prima. Morreu há mais de 100 anos. Seu mentira... Me tira daqui, cara! Por essa festa você verá o pôr do sol mais lindo desse mundo. Já chega, Ricardo! Já chega!
Esse não Não vai dar. Ele sabe subir uma cadeira! É pra ela subir na cadeira! Não sabe subir a cadeira, que fica muito perto, coloca pra cá. Oi, Mônica. Ai, que Mônica. Não se vai pensar não, pelo amor de Deus. Não, é rapidinho, só pra fingir que subiu o morro. Make off? Vai ser a fotinha dela, gente. Calma, que dessa vez é um evento inusitável. E tu, você pegou o que eu Ó, aquela parte legal. Filma ali, ó, nosso cemitério. Um monte de covas, Você tem que tirar um 10 nesse trabalho. Professora, você gosta da nossa atividade, né? Aquela é a nossa casinha dos mortos. Pode ver a terra das minhas crianças. E aí, o que acontece depois? Mas desce e vai... Falar? Vai, cadê a filha da puta da Giovana? Cadê a Giovana? Sumiu? Ô Giovana, sua vagabunda! Para de gravar, né? Vai, caralho. Ô, caralho! Por essa festa você verá o pôr do sol mais lindo desse mundo. Já chega, Ricardo! Já chega! Acabou. Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira, no meio da rua sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro. Ele a esperava encostado em uma árvore. Olá, Raquel. Ah, tá. Jamais pensei que tivesse vestida esportivamente. E agora me aparece com essa elegância? Quando você estava comigo, usava um sapatão de 7 léguas, lembra? Foi pra hora me dizer isso que você me fez subir até aqui, hein? Ah, Raquel. Foi uma coisa linda. Juro que eu tinha que te ver uma última vez. Essa sua toda beleza. Podia ter escolhido um outro lugar, não? E que é isso aí? Cemitério? É um cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertam todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí. Ricardo, suas ideias. E agora, qual o problema? Respeito tudo isso, minha gente está aí. Enterrada. Vamos um instante e te mostrarei o pôr do sol. Andando pela longa alameda. Amuada, mais obediente, ela se deixava conduzir como uma criança, a caminho da morte. Vamos ver o pôr do sol? Mais uma de suas mentiras, Ricardo. Respeito tudo isso, minha gente está aí. Enterrada. Vamos um instante e te mostrarei o pôr do sol. Andando pela longa alameda. Amuada, mais obediente, ela se deixava conduzir como uma criança, a caminho da morte. Vamos ver o pôr do sol? Mais uma de suas mentiras, Ricardo. Não se zangue, eu sabia que se eu te amasse para cá você não viria. Não mesmo, eu, hein? Ai. Vamos. Vamos descer. Assim eles foram caminhando. Pararam diante de uma cabelinha coberta, de alto a baixo por uma trepadeira selvagem que envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. No centro do cubículo havia uma porta de ferro dando acesso para uma escada. E assim, Ricardo disse: Deixa eu dar segundo a minha família. Boa noite, meu anjo. Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido no silêncio. Damião fugiu do seminário às 11 horas da manhã, de uma sexta-feira de agosto.
Não sei bem o ano, foi antes de 1850. Passado alguns minutos, parou vexado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente. Aquele seminarista que, espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas, andava e desandava. Finalmente parou. Para onde iria? Para casa não. Lá estava o pai que o devolveria ao seminário depois de um bom castigo. Não assentaram no ponto de refúgio, porque a saída estava determinada para mais tarde. Uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho João Carneiro, mas o padrinho era um moleirão sem vontade, que por si só não faria coisa útil. Foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao reitor. Tal foi a entrada. Pouco depois fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos agora na rua, espantado, incerto, sem atinar com refúgio nem conselho. Percorreu de memória as casas de parentes e amigos, sem se fixar em nenhuma. De repente exclamou: Vou pegar-me com sinhá Rita. Ela manda chamar meu padrinho. Diz-lhe que quer que eu saia do seminário. Talvez assim. Sinhá Rita era uma viúva querida de João Carneiro. Damião tinha umas ideias vagas dessa situação e tratou de aproveitar. Onde morava? Estava tão atordoado que só daí a alguns minutos é que lhe acudiu à casa. Era no Largo do Capim. Santo nome de Jesus, que é isto? Bradou Sinhá Rita, sentando-se na marquesa onde estava reclinada. Da minha impressão, a rua é que andava, não ele. Passou entre o verdureiro de grandes bigodes e a mulher de cabelo despenteado. Vai roubar no inferno, seu corrado. Pronto, fica com 4 então. Mas é tomate podre, seu corrado. Indo na manhã, a professora pública estranhou aquele ar tão triste. As bananas na porta da quitanda Tripoli italiana eram de ouro por causa do sol. O Ford derrapou, machichou, continuou bamboleando, e as chaminés das fábricas apitavam na rua Brigadeiro Machado. Não adiantava nada que o céu estivesse azul, porque a alma de Nicolino estava negra. Ei, Nicolino! Que é? Você está ficando surdo, rapaz? A Graça passou agorinha mesmo. Desgraçada! Deixa de fita. Amanhã você joga contra o Esmeralda? Não sei ainda. Não sabe? Como assim, rapaz? Você? Tchau. Veja lá, hein? Não vai tirar o corpo na hora, porque você é garantia da defesa. A desgraçada já havia passado. Barbeiro submarino. Barba, 300 réis. Cabelo, 600 réis. Serviço garantido. Polino Fior d'Amore nem deu resposta. Foi entrando, tirando o paletó, enfiando outro branco, se sentando no fundo à espera dos fregueses, sem dar confiança. Também seu salvador nem ligou. A navalha ia e vinha no couro esticado. São Paulo corre hoje. É 100 conto. Temístocles da prefeitura entrou sem colarinho. Vamos ver essa barba muito bem feita. Ai, viu? Calor pra burro. Você lembra o estado do crime de ontem, Salvador? Mas parece que o moço tinha razão de matar o moço. Tinha razão nada, seu bandido. Drama de amor coisa nenhuma. E amanhã está solto. Meu Deus do céu. Salvador. Cuidado, aqui tem uma espinha. Esse mundo está perdido. Todos dizem. Nicolino fingia que não estava escutando e assobiava escunixa. As fábricas apitavam. Quando Grazia deu com ele na calçada, abaixou a cabeça e atravessou a rua. Me deixe em paz. Você acha que eu sou aquela...